E aqui no estúdio eu recebo o delegado Fausto Freitas, que é o responsável pelas investigações desse caso macabro. Eu quero agradecer, doutor Fausto, obrigado aqui pela sua vinda. Eu sei que o senhor está fazendo esse trabalho, está em diligência, o senhor reservou esse tempo para vir aqui. Eu queria, inclusive, que a nossa produção auxiliasse nas imagens aí da escavação, do trabalho feito pela delegacia, desde a última segunda-feira lá no Nova Conquista. E aí, nessa reportagem do Luiz Vieira, esse acusado disse o seguinte, que ele matou por ciúmes. E eu digo o seguinte, papel aceita tudo, o acusado, ele precisa dizer alguma coisa para a polícia, não significa que a polícia vai acreditar no que ele diz. Quem conduz a investigação tem uma convicção. E nem eu, como jornalista, vou acreditar nisso, que por ciúme ele matou as duas. Num espaço de 5 meses, 2 motivos semelhantes, ele tirar 2 vidas. Qual é a convicção, doutor? Essa é a minha pergunta. Qual é a convicção que o senhor tem da motivação por essas 2 mortes? Obrigado pela presença. Muito obrigado, Toninho. Um abraço a todos que nos assistem. Primeiro dizer que é um caso, embora de extrema violência e crueldade, para ser comemorado. Demonstra a qualidade da nossa Polícia Civil aqui do Estado, da nossa Politec também, um trabalho realmente que nos dá muita satisfação, dá esse retorno à sociedade. Com relação a essas 2 vítimas, você disse muito bem, a versão do suspeito é a versão do suspeito, não quer dizer que é a verdade, né? Quando a gente divulga a versão do suspeito, quer dizer que é o que e ele tem o direito até de se defender. Mas ele alega que os crimes foram praticados por ciúmes, 2 mulheres com quem ele se relacionou. É importante para as pessoas entenderem, até fazer o histórico. O primeiro relacionamento que ele teve foi com a Benildes, que foi a segunda vítima. Ele conviveu maritalmente com a Benildes durante um bom tempo. Ela foi morar na Espanha, depois de um tempo ele foi morar na Espanha junto com ela. E depois de um certo momento ele resolveu retornar ao Brasil. E a Benildes continuou morando no exterior. Nesse período que ele retorna ao Brasil, ele começa a ter esse relacionamento com essa moça, Thalissa. Já estava se relacionando com ela há aproximadamente 4 meses, quando aconteceu o fato. E, segundo informações de pessoas que foram ouvidas, ele era apaixonado na Benildes, que é essa moça que morava na Espanha. E a Benildes parece que teria já informado que ia vir em viagem para o Brasil. E ele teria comentado com algumas pessoas que ele tinha medo de que essa moça, Thalissa, com quem ele estava se relacionando, esse relacionamento com ela pudesse atrapalhar de alguma forma no relacionamento com a Benildes. Então, teria sido esse também uma linha da investigação, é que ele teria assassinado a Thalissa por conta de medo dela interferir no relacionamento dele com a Benildes. E a Benildes, quando retorna ao Brasil, já havia se passado alguns meses do primeiro crime, ela permanece aqui durante um tempo e ela resolve retornar à Espanha. E ele tinha informação de que a Benildes estava se relacionando com um determinado homem na Espanha. Então, na véspera do retorno dela para a Espanha, foi que ele teria cometido esse segundo crime. E ambas foram enterradas ali em buracos que haviam sido cavados na calçada da residência que ele morava. Então, o assassinato da Benildes pode sim ter sido por ciúme desse homem com que ela mantinha relacionamento na Espanha. Sim, sim. Com relação a ela, há informações de que realmente ele tinha um ciúmes exagerado e que talvez para impedir que ela retornasse para a Espanha, esse relacionamento que ela teria então ceifado a vida dela. Agora, tem algo que me chamou a atenção, aí já vem do perfil desse monstro que o senhor comentou numa entrevista que o senhor deu ao José Porto. De um comentário que o Adilson fez com um policial, dizendo que se não fosse uma criança pequena, ele já teria matado a atual companheira. Então isso já me chamou a atenção para um perfil de psicopata dele, certo? Dessa vontade dele matar mulheres. Isso foi trazido ao depoimento, doutor? Vamos lá.
Não, essa questão não foi formalizada, posteriormente ele negou isso daí, é um comentário que ele fez ainda lá durante os trabalhos periciais e policiais no local, mas esse perfil ele realmente tem, é uma pessoa que demonstra muita frieza, até mesmo para falar com relação aos crimes, ele fala sem muito sentimento, sem muita emoção. Parece ser uma pessoa muito tranquila, mas em razão até desses fatos agora que se tornaram conhecidos, a gente verifica nele um perfil extremamente violento, agressivo em determinadas situações, que é nos relacionamentos amorosos dele, e vou te dizendo até covardes, né? Há relatos de uma pessoa que não quer se identificar, de que com relação à primeira vítima, a Thalissa, ela tentou fugir dele, ele alcançou ela ainda ali na varanda da frente da casa, arrastou ela de volta para a residência e então ele teria cometido o crime. Ele deu detalhes de como matou? Essa questão, nós temos por enquanto a versão dele. A versão dele é de que teria agredido a Thalissa no caso, ela teria caído, batido a cabeça em uma quina. Com relação a Benildes também, ele teria feito agressões quanto à cabeça dela. Porém, nós precisamos agora de um exame pericial, mesmo na ossada ali, para tentar identificar alguma eventual fratura ali nos ossos, que possa demonstrar mais precisamente a causa da morte. Pois é, pela evolução da medicina, pela tecnologia, mesmo tendo passado esse período tão longo, de 6 anos, é possível identificar uma causa-morte, por exemplo, olha, um estrangulamento, utilização de faca, tiro, é possível nesse momento identificar, doutor? Eu não vou te afirmar com precisão, mas com certeza a perícia ela vem avançando muito e mesmo em casos como esse, tenho conhecimento que há sinais que podem ser deixados ali nos restos mortais, nos ossos, que indiquem a causa da morte. Agora, eu falei muito aqui, por esse perfil, por esse comentário que ele fez com o policial, de que só não tirou a vida da atual companheira por causa da criança, e isso me chamou a atenção por esse perfil dele. Outras vítimas, além dessas 2 mulheres, o senhor sente isso, doutor? Porque a gente, quando está numa investigação, o policial tem isso, o policial tem um faro, né? Pode existir essa possibilidade ou se resume a essas 2 mulheres? Veja bem, nós não temos como afirmar precisamente, nós não temos uma vítima específica que nós suspeitamos, mas a equipe conjectura de que é necessário fazer um pente fino, uma peneira em boletins de ocorrência de mulheres desaparecidas que possam ter semelhanças a isso e a gente tentar identificar algum elo de ligação com ele e eventualmente pode ser objeto de investigação. Como é que a nossa população que assiste maciçamente o Cadeia Neles nesse momento pode colaborar? Se alguém tiver informação, pode ligar no Disque Denúncia 197 ou diretamente na Delegacia de Homicídios, é o 3901-4825, passar informações até mesmo de forma anônima, se não quiserem se identificar. Qualquer informação que nós recebamos, vamos ter o cuidado de checar com cautela. Só para fechar esse caso aqui, doutor, porque eu quero falar com o senhor a respeito de um outro caso que o senhor está investigando. Só pela localização desses 2 corpos, ele está preso por ocultação de cadáver, ele fica no flagrante sob essa condição, mas por esses 2 corpos aí, qual é a tendência dele ficar preso? Ele foi preso no dia do encontro da primeira ossada, foi preso em flagrante por ocultação de cadáver. É um crime permanente que permanece durante o tempo e pode ocasionar a prisão em flagrante, mesmo já tendo se passado tanto tempo. Com relação ao homicídio, não havia situação de flagrante. Então, no primeiro momento, ele não foi preso pelo homicídio. Mas, ao ser encaminhado para a audiência de custódia, o juiz, na audiência de custódia, já decretou a prisão preventiva dele. É uma prisão que tem um cunho mais forte, mais difícil de conseguir uma revogação do que a prisão em flagrante, que mesmo na audiência de custódia o juiz pode converter em outras medidas.
Acredito eu que ele deve responder o processo preso, e ele vai responder nos dois casos, por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Ok, doutor. Obrigado aí por essas informações. Parabéns pela participação nesse caso. Eu sei que a polícia vai investigar mais, o senhor não pode falar, mas eu posso dizer que possivelmente tem mais vítimas e esse é um psicopata, esse é um maluco e que pode haver mais vítimas, você pode colaborar. Mulheres que tiveram relacionamento com esse homem, parente de vítimas que tiveram relacionamento com esse homem, por gentileza, procure a DHPP.